Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas no domingão. Se você reparou, na nossa introdução ali está escrito ali, jornalismo real, pessoas reais. Sim, domingo, 19 horas, estamos aqui nesse horário maravilhoso em que você já estava, se preparando para as auguras, os desesperos da semana. E a gente está aqui trazendo algum conteúdo, uma condição de reflexão um pouquinho diferente. Pessoas reais. Também passamos pelos nossos medos, aliás, nós brasileiros, a partir de 2018, especialmente os brasileiros de esquerda, os brasileiros progressistas, mas paulatinamente isso foi chegando no centro político brasileiro também. Nós sofremos com um medo muito grande quando o Bolsonaro começou a fazer as suas estripulias no comando do Estado brasileiro. Trocava ministro como quem troca de roupa, mandava tirar secretário, botar secretário, dava declarações estapafúrdias a todo momento, ameaçava as estruturas de Estado, se não trocava, demitir, aquelas coisas todas que nós vivemos aqui, e num período de tempo, inclusive, ele foi para cima das universidades, munido aí de fake news, munido aí de uma série de mentiradas, vídeos para acusar as universidades de terem um papel diferente do que eles tinham. Eles vieram para cima dos estudantes e dos professores, e aqui no Brasil foi uma luta resistir. Nós vamos hoje conversar sobre isso, mas nos Estados Unidos. Nós estamos aí com 60 dias, quase 90 dias do governo Trump, e vivendo, quem está vivendo lá está vivendo, segundo algumas pessoas que eu conheço, um pesadelo, porque a velocidade das coisas está muito, muito, muito grande, especialmente sobre dois locais de resistência que o Trump enfrentou no seu primeiro mandato, que é a burocracia de Estado, em grande medida, e as universidades. Então, com vigor acelerado, Trump vem para cima desses espaços. A gente vai conversar já sobre isso com o queridíssimo professor Rafael Iores, que é professor lá na Universidade de Denver, portanto, está dentro dessa confusão toda, para nos contar um pouquinho a respeito disso. Mas, de imediato, já vamos conversar um pouquinho com as pessoas que se tornaram membros aqui. Primeiro, lembrando você que o jornalismo independente, o jornalismo não hegemônico no Brasil, o jornalismo da TV 247, assim como outros tantos veículos também briosos que nós temos na nossa rede, eles dependem do auxílio e da ajuda de todo mundo. Não são contemplados efetivamente com aquela montanha de dinheiro que vai para a Globo, e, portanto, toda essa operação que ocorre aqui precisa e conta muito com a ajuda de vocês. Então, a gente pede que vocês se inscrevam no canal. Se vocês puderem se tornar membros, isso ajuda muito, e já agradeço aqui de imediato Baltazar Nunes, e agora sim, respira, porque deve ter uns 30 membros novos, e é isso mesmo, continuem se inscrevendo, se tornando membros ao domingo. Baltazar Nunes, a gente agradece demais. Vera Canabrava, a gente agradece demais se tornando membro. Nassime Lauro Pérez, Sueli Berilli, mais uma vez aqui. Ana Maria Crote, muito obrigado. Marcos LSSA1, esse é um nome meio já pronto para resistência. Emília de Godoy Teles, Edna Julian, Fabiola Silva, Rosana Cristina Pedroso, se tornando membro com a gente, muito obrigado. Soraya de Cássia Hermenegildo, obrigado também. Marta Magalhães, Solange Jacinto, Nice Rens Luz, muito obrigado por se tornar membro. Rodrigo Alves, vocês ajudam muito, contribuem demais com a continuidade de um jornalismo investigativo, independente, um jornalismo que atende aos interesses da população progressista brasileira e que, vamos lembrar bem, foi o espaço de resistência lá em 2018, quando o Bolsonaro veio para cima e o presidente Lula recebeu, de alguma maneira, um veto nas comunicações. Você lembra que não dava entrevista para absolutamente nada, ninguém no PT podia falar, pois foram as mídias alternativas que fizeram a diferença, e você, se tornando membro, ajuda esse processo, ajuda a fortalecer esse processo. Muito obrigado, Luiz Roberto de Oliveira, não sei se eu falei no Rodrigo Alves, agradeço demais. Agradecendo aqui também Gisele Filipeto, Miriam Mirna
Koroukovas, um sobrenome difícil de colocar aqui, mas espero que tenha acertado, Miriam, muito obrigado. Eduardo se tornando novo membro, Rosária Fens também, Inês SD, muito obrigado, Celso TC, Terezinha Aparecida Vasconcelos se tornando membro com a gente, muito obrigado por todos vocês que fazem e continuam fazendo parte dessa grande comunidade que luta para manter a independência, para manter um espaço de atuação que possa refletir os interesses da comunidade progressista brasileira, né, nesse momento, e que, de alguma maneira, estão aqui conosco nas 19 horas do domingo, que eu aprendi, gente, que aqui no Brasil, 19 horas do domingo é um horário meio, né, meio, a gente está se preparando para descansar, mas em Buenos Aires, eu descobri que em Buenos Aires isso aqui é prime time. 19 horas em Buenos Aires é onde... Então, talvez aí o queridíssimo Atushi possa pensar em estender, né, a 247 lá para Buenos Aires. A gente começa a falar um pouquinho do espanhol arranhado aqui. Vamos falar hoje sobre Donald Trump, vamos falar hoje sobre o papel das universidades. Gente, para quem não sabe, as universidades foram criadas já... ainda lá na Idade Média, mas aos poucos, especialmente a partir do século XVIII, elas passaram por um processo de emancipação. Houve muita luta para poder se separar da igreja, depois muita luta para poder se separar do Estado, a partir do século XIX e do século XX, em especial depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma separação definitiva, onde as universidades se colocaram no mundo como um espaço de livre pensar, um espaço onde as críticas inerentes ao método científico e os espaços de pesquisa se tornaram meio sacrossantos, né? Por mais estranha e absurda que algumas coisas possam parecer, essa é a forma das universidades e das ciências progredirem, com espaço de pesquisa, com apoio social e, obviamente, direcionando as suas pesquisas também para a melhoria das sociedades que a cobrem, né? Que recebem essas universidades. Então, durante muito tempo, as universidades se transformaram numa espécie de grilo falante dos governos. Então, coisas que estão sendo feitas erradas aqui e acolá, certas, tudo mais, a universidade dá o seu parecer, entra junto nessa disputa, briga, e muitas vezes também acaba contendo arroubos de poder. Então você tem lá determinados governantes que tentam passar das linhas, né, das 4 linhas, como gostava de falar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A universidade chegava lá e dizia, não é bem assim. Talvez por isso que em 2018 Jair Bolsonaro veio sim para cima das universidades. Vamos lembrar que ele praticamente matou de fome os cursos de humanas, tirou uma quantidade gigantesca de bolsas e de auxílio de pesquisa na área de humanas, concentrou área de engenharia, em algumas áreas da área da saúde, e depois acabou se percebendo que sequer os resultados dessas pesquisas ele conseguiu colocar para ajudar na pandemia que veio ali depois. Quer dizer, foi um enredo horroroso. E agora a gente está vendo, de alguma maneira, isso acontecer também nos Estados Unidos. Claro que o efeito Trump nos Estados Unidos é muito maior do que só as universidades, mas, de qualquer forma, as universidades são parte dessa situação, e especialmente os alunos. Para conversar sobre isso, sobre toda essa confusão de Donald Trump, eu convido hoje para participar com a gente aqui o meu querido amigo, o professor Rafael Iores. Rafael, que é gaúcho, como eu, deve estar numa felicidade tremenda, porque ele ganhou o Grenal, me deu uma chinelada feíssima para cá, e também historiador. E o Rafael foi muito cedo para os Estados Unidos, eu acho que depois do mestrado, ele fez o doutorado dele inteiro lá, e depois ficou como professor da Universidade de Denver, hoje ensina a história da América Latina na Universidade de Denver, e tem sido uma ponte muito importante para nós aqui no Brasil entendermos o que está acontecendo por aí. Porque as notícias que surgem para cá, Rafael, é de um plenipotenciário praticamente inquestionável, com poderes absolutos, e que a sociedade está meio tonta nesse processo todo. Então, eu queria primeiro agradecer a tua presença aqui e já te fazer uma pergunta imediata para a gente começar a conversar. Que ano tu chegasse nos Estados Unidos e como é que foi
esse primeiro governo Trump, porque você já era professor na época que o Trump estava no seu primeiro mandato. Qual as diferenças que você sentiu entre esse primeiro mandato e esse segundo mandato Trump agora, com relação à pressão sobre especificamente as universidades, essa pressão política que se faz sobre os alunos? Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aqui. Meu querido amigo, um prazer enorme, sempre muito bom falar contigo, pessoa aí que nos ajuda a pensar as coisas criticamente tão necessárias no mundo de hoje, no Brasil e além disso, né, além das fronteiras. Saudações coloradas, já que eu estou no Colorado, né, falando aqui, você conhece bem aqui a região, esteve aqui com a gente um tempo, né, como professor visitante, foi uma experiência riquíssima, né, então manter esse diálogo sempre é bom contigo. Eu estou aqui há tempo demais, meu querido, eu vim para cá a primeira vez jovem, estudante ainda no segundo grau, fiquei um tempo como intercambiário, morei com algumas famílias norte-americanas, foi a primeira experiência de entender um pouco a cabeça dos americanos aqui, mas foi uma experiência muito rica também para conseguir, acho que é importante lembrar isso para a nossa conversa, que a diferença é que existe sempre, né? Mas como você é adolescente, você não tem isso tão claro, entre, enfim, posições de um governo de um país e as pessoas desse país, que não sempre, né, tem essa conexão. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai tentar conversar hoje aqui também. Depois eu voltei já estudante, né, de pós-graduação, fiquei um tempo, fiz mestrado, comecei um doutorado, voltei para o Brasil e depois voltei, isso era 97, 98, aqui os tempos áureos da era Clinton, né, da face mais benévola da globalização liberal que os Estados Unidos lideraram pelo mundo aí nos anos 90, e aí voltei, estava aqui ainda na época do 11 de setembro, presenciei muito começo dessa mudança, nessa retomada neoconservadora nos Estados Unidos, essa face mais beligerante, retomando aí elementos da postura da política externa norte-americana da Guerra Fria, né, que estava um pouco aí dissimulada com esse discurso mais neoliberal rosa, né, dos anos 90, e estava aqui então presenciando essa coisa da guerra contra o terror e essa também é uma formação no substrato da sociedade norte-americana, né, que se chamava aqui depois o Tea Party, né, partido do chá aqui, né, tentando ecoar um pouco o momento lá da independência norte-americana, né? Então, ou seja, essa coisa da base social, tentando afirmar um nacionalismo, um nativismo, uma xenofobia depois, né? Isso é um processo que começa a surgir aí na época do Obama, nos anos 2008, 9, 10, 11, e leva Trump à presidência em 2017. E Trump que representa, né, digamos assim, uma expressão mais clara, mais organizada, ainda estava em disputa um pouco no Partido Republicano, mas esse lado mais xenofóbico, mais nativista, mais protecionista, né, mais confrontacionista, talvez alguns elementos de isolacionismo, mas também confrontação na política externa norte-americana, que já existia, evidentemente, mas que Trump traz de uma maneira muito mais coordenada, né, nesse seu primeiro governo. Mas, como você apontou muito bem, o primeiro governo Trump tinha ainda algumas amarras, eu acho, que dentro do Partido Republicano ainda, o Trump era um novato nesse processo todo, se cercou com apoiadores muito claros, mas também com nomes pesados, né, pesos pesados dentro do Partido Republicano, que tinham um pouco mais, digamos assim, de racionalidade burocrática tradicional, que em alguns momentos, né, o cercearam em alguns arroubos mais beligerantes ou mais isolacionistas, né, e mais destrutivos em relação ao aparelho de Estado. Isso aí foi bloqueado, basicamente, eu acho, pela não reeleição que está ligada à pandemia, né, ao desastre da pandemia. Os ecos são muito claros aí com o Brasil, com a experiência da pandemia no Brasil, e o bolsonarismo, que também não gerenciou isso de maneira como deveria ter sido. Aqui foi o caso do Trump. Então, teve esse interregno aí do Biden. Mas agora volta com muito mais coordenação para essa agenda neoconservadora de desmobilizar, de destruir, né, de desfazer o aparelho de Estado, para bem ou para mal, podemos discutir, né, mas isso implica também, claro, né, corte de programas sociais internos e de política externa, de novo, para bem ou para mal, podemos discutir, né, e também eu acho que uma lógica muito mais vingativa, né, de perseguir a oposição, de acirrar os debates culturais, sociais, de afirmar, né, que existe um lado bom da sociedade americana e o lado ruim, né, a diversidade, o imigrante, o homossexual, né, as minorias, os intelectuais,
né, como os inimigos do Estado, os inimigos da nação. Então retoma um pouco um certo macartismo aí requentado, uma lógica de separação doméstica entre grupos, o americano bom, o americano mau, que né, mais ou menos um pouco também o que o bolsonarismo dizia, né, o brasileiro que não se enquadrar tem que ser eliminado, tem que sair. Né, existe um pouco isso. Claro que aí existem alguns sempre que são os bodes expiatórios mais claros, né? É o imigrante, é o não branco, é o crítico, é o gay, é o que não está nesses grandes padrões, né, hegemônicos que são colocados como não conservador, não evangélico, né, desses grandes grupos que são vistos como os verdadeiros americanos. Isso estava em disputa já há um tempo, um bom tempo na sociedade norte-americana, com conservadorismo crescente desde os anos 90. O Reagan traz muito disso, mas isso ainda tinha uma face meio ainda hollywoodiana, ainda um pouco mais tênue na época do período Reagan para a política doméstica, não para a política externa norte-americana, que Reagan foi muito duro, claro. Mas passa por essa coisa neoliberal roseada do Clinton nos anos 90, mas agora volta de uma maneira muito mais clara. Né? E Trump, então, traz agora, no seu segundo mandato, um revanchismo, uma sensação de vingança, né? De não aceitar o resultado da sua derrota eleitoral em 2020 e que quer agora, portanto, refazer a América, né? Como deveria ser. Né? Dizendo que tentou fazer isso no primeiro mandato, agora quer fazer e já se cerca de grandes puxa-sacos, né? A lealdade acima de tudo, que vão tentar implementar essa agenda com posições chaves no aparelho de Estado, no FBI, no Ministério da Defesa, no Ministério, né, vários Ministérios da Educação, quer dizer, o que ele pretende fechar, né? Que seria uma crise constitucional, porque está na Constituição que existe o Ministério da Educação, né? A Constituição norte-americana é muito minimalista, mas ela aponta quais são alguns ministérios que já devem existir. Né? Portanto, seria uma tentativa de fazer isso para criar também um debate constitucional, se o presidente tem ou não poder para fazer isso. Isso está em disputa hoje em dia. No meio disso, claro, tem essa lógica que você apontou também, de que é fazer muita movimentação, declarar muita coisa todos os dias, cada hora do dia, para criar uma sensação de como montar uma reação, uma resistência a isso, porque ele ataca por todos os lados. Né? Então, cria muito essa ideia um medo, uma sensação grande do que fazer, uma exaustão até, né, por parte de grupos atacados, minorias e tal, assim como pessoas, enfim, da oposição que não votaram nele, que querem, né, acompanhar e minimizar um pouco o impacto que ele quer fazer. Então, estamos no meio disso, numa guerra diária aqui para tentar reverter. Eu não sei se eu tenho essa visão um pouco tão positiva da academia como você traçou aí. Eu entendo o lado histórico todo, mas eu acho que sim, a academia ainda é um espaço privilegiado de pensar. Eu me sinto muito privilegiado de estar no espaço, né, de poder pensar, criticar. Começamos a sentir já um pouco efeitos disso, mas eu não estou na linha de frente, né? Eu não estou numa academia assim, que está sendo claramente mais atacada, como Columbia Universidade, que agora foi cancelado o financiamento federal, né? Agora, esses dias, acho que foi ontem, anteontem. Então, mas isso começa a sentir mais em relação a até uma autocensura, um cerceamento de você começar a ficar, né, temeroso do que dizer, do que não dizer. Isso já existe. Mas eu ainda acho que, claro, é um espaço muito grande de pensarmos, de apontar críticas, e por isso estamos sendo criticados. Mas eu acho que a academia também já vinha, né, há muito tempo por cooptação também, por recursos federais e tudo mais, né, enfatizando linhas de pesquisa e áreas onde ela queria priorizar os seus estudos, né, e as suas linhas de investigação, de conversa, muito ligadas também ao que é que o Estado patrocinaria ou investidores patrocinariam. Então, eu acho que sim, é um espaço privilegiado ainda, e por isso é atacado, mas também, né, a academia tem as suas próprias responsabilidades em algum grau, no sentido do que ela colocou como opções para a sociedade, temas que ela centrou, né, e outros que não. Acho que ainda falta muito para muitos colegas acadêmicos aqui, um pouco mais uma sensação de que, olha, é o nosso dever de resistência e tudo mais, né? Mas isso é o que estamos presenciando. Começa a surgir um pouco isso, começa a sentir isso, algumas pessoas que não estavam tão mobilizadas antes, né? Que começam a participar mais do debate de forma mais aberta, como defesa, eu acho que em linhas gerais, defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, são linhas bem assim consensuais, né, para um mínimo de visão de uma pessoa mais progressista nesse país. Mas é o que está aí, é o que está sendo disputado hoje e, enfim, é muito duro, muito mais duro que antes,
né? E claro, isso pode, inclusive, com laços e efeitos além dos Estados Unidos, né? Eu estava ouvindo uma entrevista ontem aqui de uns, enfim, comentadores, jornalistas especializados, dizendo que o trumpismo aqui, pessoas chaves, né? Inclusive nessa formulação do que eles chamam aqui do projeto 2025, né? Que é o projeto da gestão, né? Do think tanks com neoconservadores aqui, né? Que vem como o governo do Orbán na Hungria como um modelo a ser seguido. O que o Orbán fez? Ele aparelhou todo o judiciário, aparelhou todo o legislativo, né? Ou seja, ele consegue desconstruir todas as possíveis, né, que eles chamam aqui de freios e contrapesos também, e aparelhou as universidades, quer dizer, ele consegue cercear por limitar o que pode ser feito ou não e por cooptação também de apontar, né, pessoas chaves em lugares chaves do Estado para criar o quê? Enfim... Aí podemos... Um falso consenso, né, Rafael? Falso consenso. Sim, mas eu digo uma democracia ou uma não democracia. Uma democracia iliberal, no mínimo, ou seja, funciona como democracia, mas, na verdade, você não tem mais oposição viável, você não tem mais um contraponto viável, você não tem mais um limite do que você pode fazer viável, porque você centralizou tanto a coisa no poder, né? Seja na presidência, seja no executivo, seja em órgãos associados, mas subordinados ao executivo, né? Não independentes como deveriam ser, seja a imprensa, seja o pensamento crítico da universidade, seja os outros poderes constituídos, né? Mas que se torna mais ou menos essa coisa, todo mundo, né, alinhado. Até que grau, qual é o limite disso, que a gente não deixe de chamar isso já de democracia ou não? Bom, aí é uma coisa que eu acho que os cientistas políticos aí estão discutindo, né? Mas é o que está em jogo, e vê isso como modelo. Eu acho que claramente você vê como o governo Trump 2 está tentando fazer isso, e vê isso, né? Não aceita crítica, não aceita, né, um contraponto, e vai fazer tudo para ou destruir quem ainda quer fazer um contraponto, ou cooptar, ou cercear, ou coagir, né? Isso é muito mais perceptível hoje do que na primeira vez. Então, duas coisas interessantes, Rafael, apareceram aqui essa semana e eu queria conversar isso contigo. A primeira foi o ataque à Universidade de Columbia, que é uma das universidades mais importantes aí, ligada ao estado de Nova York, e que de alguma maneira sempre esteve entre as maiores universidades do mundo, né? E havia sempre um discurso recorrente de que as universidades americanas não usavam dinheiro público. Isso a gente, inclusive, atacou no Brasil. Lembra, lá em 2018, nós escrevemos um artigo aqui que saiu na Carta Capital, junto com o Aaron, mostrando que isso era uma grande mentira, mas é um consenso no Brasil muito difícil de tirar. O sistema de educação dos Estados Unidos é público, e isso deveria ser, então, uma forma das universidades brasileiras viverem. Agora, Donald Trump vai lá e ataca e tira o financiamento público de Colômbia, por exemplo, e Colômbia sente brutalmente isso. Então, isso mostra que o financiamento da pesquisa e da forma de pensar nos Estados Unidos segue sendo, em muitos sentidos, públicos. Então, a gente deveria rever um pouquinho disso. E a segunda coisa que eu ia comentar contigo, não te parece que esse segundo governo Trump mapeou as falhas que ele teve no primeiro, falhas de controle social, e resolveu atacar essas falhas primeiro de forma imediata, já nos primeiros meses? E aqui eu falo da burocracia estatal. Não sei se tu te recorda daquele artigo que saiu no New York Times, de uma série de pessoas que trabalhavam na Casa Branca, no finalzinho do governo Trump, e eles vieram a público em silêncio, anônimos, dizendo: nós seguramos o governo Trump porque ele ia fazer muito mais coisa. Aquilo deixou o Trump indignado, ele declarou que estava sendo sabotado, não sei o quê. Portanto, essa burocracia weberiana que está sendo atacada hoje com o Elon Musk e todo o processo de disrupção, são os controles sobre os meios de comunicação, com o Jeff Bezos comprando o The Washington Post e transformando a linha editorial do Washington Post, os outros meios de comunicação sendo basicamente comprados ou processados de tal forma que se sintam preocupados com isso, e as universidades. Não te parece que isso é um ataque coordenado nesse processo todo? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que eles fizeram muito bem nesse interregno do Biden, né? Eles se prepararam. Eles quer dizer, não acho que é o Trump. O Trump, na verdade, não é. Enfim, o Trump é um... É difícil definir, mas, enfim, é um cara... Não é que ele seja burro, acho que a gente tem que parar de subestimar, né, essa direita, em primeiro lugar, mas é um cara que se vale de assessores, aí sim, muito mais antenados e que vão atrás, seja o Bannon, que é, digamos assim, um ideológico, né, um ideólogo da coisa, como Stephen Miller, que é um outro cara muito preparado e do mal, né? Preparado para o mal, um cara que está lá realmente para montar essa agenda anti-imigração, anti-esquerda, né? Mas um cara muito qualificado. Eu acho que se cercaram, então, portanto, de pessoas muito mais antenadas nos meandros de como fazer isso, né? Descobriram que existe, na verdade,
um regulamento, não me lembro agora exatamente qual é, que permite ao presidente em exercício remanejar o número de pessoas que ele pode indicar, apontar como apontamentos políticos, né, cargo de confiança ou não. E uma das primeiras coisas que eles estão tentando fazer é exatamente isso. Tipo, os números podem flutuar de 3 mil a 30 mil, dependendo do presidente, né, em questão. Então, eles descobriram que existe isso. Na verdade, existem muitos procedimentos burocráticos no governo norte-americano que não são muito claros nos seus limites e a quem cabe. É muito mais jurisprudencial e portanto, consuetudinário. Né? As coisas sempre foi feito assim, mas pode ser diferente, já ninguém sabe, ninguém tentou fazer diferente. E aí o presidente força a barra. Enquanto não houver uma decisão, em último caso, a Suprema Corte, se pode ou não pode centralizar certas atribuições do Congresso ou não, ele vai fazendo. Interessantemente, umas 2 semanas atrás, o presidente da Câmara dos Deputados foi perguntado pela mídia: você não se sente mal porque o Trump está se arrogando de poderes que se imaginavam, né, pelos procedimentos normais de temperatura e pressão eram do Congresso? Ele está se metendo em atribuições do Congresso. E o presidente da Câmara disse: não me incomoda de forma alguma, desde que ele faça a nossa agenda, né, ser implementada, estamos muito felizes. Ou seja, isso está em questão, né? É claro. O que está acontecendo nas últimas semanas já? Procuradores dos estados democratas, ou seja, que seria assim o procurador público. Aqui, o Ministério Público e o Executivo não são tão separados como no Brasil. Então, muitas vezes, existe um procurador do estado que, na verdade, é associado ao governador de uma maneira muito mais próxima, não tem essa independência tão forte. Mas eles entram na justiça para impedir, né? A Associação dos Procuradores Democratas entra na justiça para impedir essa tomada de poder do Trump, ou tirar ou demitir funcionários de agências reguladoras, agências independentes do governo, ou corregedorias. As primeiras coisas que o Trump foi demitir, acho que 13 grandes corregedores de grandes agências do Estado norte-americano. Por que o cara demite corregedores? O equivalente ao corregedor, ou seja, porque é o cara que investiga a corrupção e os maus atos dentro daquela agência, daquela instituição, e ele não quer que isso apareça, não quer que haja investigações independentes. Só que ele pode ou não demitir? Ninguém sabe. Eles têm mandatos, a princípio, que foram aprovados pelo Congresso, mas ele demitiu. E agora está se disputando, está na justiça. Alguns juízes federais mandam eles serem reincorporados, o Trump não reincorpora, enquanto isso vai indo. Vai indo, se cria faz parte dessa lógica também, desmontar o Estado, criar celeumas legais, constitucionais, crises, inclusive, né, para se ver até que ponto existem os limites do poder ou não. Porque enquanto não chegar na Suprema Corte que diga o presidente tem ou não esse poder, a coisa vai indo. E eles têm feito, já foram várias vezes mandados reintegrar certos funcionários, liberar certas alocações de recursos que foram suspensas ilegalmente, porque está sendo disputada, e o governo não faz nada. E aí que tem a grande pergunta que os juristas dizem, isso até que ponto isso não chega a uma crise que seja um desmonte, né, constitucional do Estado. E eles dizem esse é o grande temor, quando haja uma decisão que diga cumpra-se, e eles não cumprirem. E aí como é que fica? Né? Em última análise, como é que você faz o presidente cumprir uma ordem do judiciário ou não? Né? É nesse grau de crise, né, política e constitucional e legal e de bom senso, né, que estamos hoje. Então, eu acho que claramente eles se coordenaram, eles se prepararam muito bem, né, com assessores, com pessoas aí por trás pensando de maneira muito clara, né, atacar pontos chaves do aparelho do Estado, desmontar órgãos investigativos, né, de controle ou de cumprimento de alguns programas sociais específicos do governo de maneira muito clara, né? Claro, você desmontar a agência de política de doação de foreign aid, né, de desenvolvimento internacional, que é um órgão do Ministério das Relações Exteriores, bom, não afeta o americano médio, então não está muito preocupado com isso. Vocês montar, talvez, até a agência ambiental, o americano médio também não está tão preocupado com isso, pelo menos no curto prazo. Mas eles estão tão aguerridos e tão agressivos nesse desmonte que eles já estão começando, pelo menos, darem sinais que vão atacar a aposentadoria, a Social Security, que é a aposentadoria pública, né, que existe aqui. Programas que existem, na verdade, existem alguns programas também federais públicos de saúde, não é essa coisa branco e preto que nada existe. Se você é abaixo do nível de pobreza, você tem alguns procedimentos médicos que você pode ter acesso. E se você é aposentado, né, legalmente, você também tem alguns procedimentos médicos que são financiados e você paga ao longo da vida, né? Além da aposentadoria, você paga para esse fundo de saúde. E ele começa a se mexer nisso. E aí eu acho que sim, são os vesperos que você vai mobilizar
aposentados que tendem a votar muito, que são, na verdade, tendem a ser republicanos e que vão se sentir traídos, né? Apoiaram o Trump e tudo mais, e agora vão acabar sendo, né, afetados nas suas condições de vida, seja de saúde, seja de aposentadoria. Claro, isso não aconteceu ainda, mas começa a haver essa discussão, né? Se ele vai conseguir fazer isso, e se a sua base republicana na sociedade, no Congresso, vão permitir ou não, porque aí eles vão ser prejudicados, porque eles não vão ser apoiados, né? Porque, em última análise, porque lembremos, os deputados têm um cargo de 2 anos. Já o ano que vem tem a reeleição para a Câmara. Né? Novembro do ano que vem vai ter eleição para a Câmara. Então, se eles começarem a mexer demais na sua base, né? Porque os aposentados vão lá no que eles chamam nesses encontros town halls, nessas reuniões que eles têm que fazer com os seus distritos eleitorais, já estão começando a sentir críticas, né? Direto da sua base. E quando eu digo a sua base, pessoas que votaram para aquele deputado, que votaram para o Trump, e estão se sentindo traídas ou estão se sentindo preocupadas com isso. Então, é isso que está em disputa. Quer dizer, até que ponto ele vai desmontar agências que ninguém está muito preocupado com isso, vai desmontar programas mais amplos, né? Porque nesse afã tão né, obsessivo que eles têm de desmontar, eles querem salvar 2 trilhões de dólares do recurso do orçamento do Estado. Mas aí vem uma discussão. Eles querem achar, né, tentar tirar do orçamento do Estado. Ok, vamos fazer isso, mas como é que faz isso? As pessoas começam a se dar conta de que... Porque é muito fácil nos dias de hoje, estar pensando isso hoje de manhã. É muito fácil na vida de hoje a gente pensar assim nesse discurso neoconservador republicano que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que ser desmontado. Né? Muito bem, acontece que... E eles sempre, muitas vezes, argumentam que antigamente não era assim, isso foi um inchamento do Estado obsessivo dos democratas, dos socialistas, essa coisa toda. Tudo bem, mas a gente não vive mais no início do século XX ou no final do século XIX. As pessoas têm necessidades e se sentem com direitos de terem uma gama de coisas prestadas pela sociedade, em última análise pelo Estado, que elas nem se dão conta no dia a dia. Quando elas começarem a faltar, as pessoas vão se dar conta, opa, não é bem assim. Na verdade, existem funções para o Estado. Existem funções, seja da policiamento, do bombeiro, ou o que for, escola do filho, saúde, né? Eu vou começar a se dar conta que não é bem assim. É muito fácil esse discurso neoliberal de privatização, de cortar. Na hora do vamos ver, é muito mais complicado. Né? Então, é muito bom lembrar isso, que está acontecendo aí. Isso é uma retomada de uma maneira muito teatralizada pelo Trump, pelo Musk e tudo mais, né? E muito... na base desses grandes poderes, desses milionários, desses plutocratas aqui dos Estados Unidos, né, que estão controlando cada vez mais as coisas, e, portanto, é temeroso que eles consigam, de fato, fazer as coisas, mas retomando essa velha ladainha neoliberal, né, de corte, de desmonte, de cada um por si, que é muito, muito triste e muito perigoso nessa lógica, em última análise, né? Mas que há possibilidade de haver limites para isso, porque as pessoas vão se dar conta que, na verdade, é uma sociedade complexa do século XXI, onde todo mundo conta com vários programas ao mesmo todo dia, né? E que não é tão simples assim. Mas, claro, isso não garante que a resistência vai conseguir se coordenar, né, para impedir, porque eles estão muito aguerridos e muito, né, num afã de desmonte muito... Agora, no dia 6, agora, há 3 dias atrás, saiu um discurso de um senador republicano, como é que é o nome do cara? Eu acho que Chris alguma coisa, e ele trouxe algumas informações, ele fez um discurso de 20 minutos, eu tenho o discurso aqui, eu não posso passar, óbvio, mas ele fez um discurso de uns 20 minutos, e uma das coisas que ele disse assim, olha, ele tem provas de todas as coisas que ele diz no discurso, ele disse, olha, eu estou aqui mostrando, e ele disse o seguinte, nos primeiros 30 dias do governo Trump, ele fez uma cronologia do governo Trump, e ele mostrou que nos primeiros 20 dias, 30 dias do governo Trump, o governo comprou 400 milhões de dólares em carros da Tesla. 400 milhões de dólares em carros da Tesla. Carros que estavam sendo, se você olhar na internet, as pessoas estão devolvendo os carros da Tesla muito antes do Trump ser presidente, porque os carros não funcionavam. Sim. Eu vi milionários devolvendo o carro da Tesla de helicóptero. Sabe o que é isso? O cara levar o carro de helicóptero e largar lá no pátio, assim, lá em cima, porque ele não queria mais aquela porcaria. E, de repente, o governo americano compra 400 milhões de dólares em carros da Tesla. Né? Ele começou a denunciar uma série de desmontes nas agências reguladoras para permitir que os contratos fossem feitos a essa plutocracia que apoiou o governo Trump. Em especial, a gente está falando aqui de Amazon e a gente está falando do Elon Musk, que são os dois que ganharam esses contratos. A pergunta, você falou muito em resistência, em iniciar o processo de resistência, as pessoas vão se dar conta que os bens públicos do século XIX não são mais os bens públicos do século XXI. No século XXI nós temos muito mais bens públicos, portanto o Estado tem que estar lá. Mas a minha pergunta para ti é a seguinte, Rafael,
Como é que essas pessoas vão se dar conta se você tem um controle quase perfeito sobre o processo de comunicação? Com as big techs oferecendo ao Trump aquilo que ele quer, ele pode fazer essas coisas, e como um mágico ilusionista, né, faz as coisas importantes e acena com a outra mão para alguma bobagem, e os meios de comunicação vão todos para isso. E é nesse sentido que eu ia te perguntar, como é que tu está vendo esse controle sobre os meios de comunicação, que incide também sobre as universidades, porque está ali o espaço de livre pensar, de livre falar, de questionar. Essas coisas foram organizadas, você mesmo falou agora no início, foram muito bem organizadas antes de assumir o governo, e hoje é um plano para isso. Mas você consegue ver a sociedade norte-americana resistindo a esse processo? Porque nos anos 80 e nos anos 90, a ideia do free speech, né, da liberdade de expressão, era a pedra de toque, inclusive para usar para atacar a China, atacar a Rússia, a União Soviética antes da Rússia, e aqui nós somos livres. Agora não são mais. A população está se dando conta disso ou não? Você chegou no cerne da questão, né? Quer dizer, como é que a gente, em última análise, acho que do que se trata, consegue defender, né, a democracia nos dias de hoje? Eu acho que é disso que se trata, né? Porque uma coisa, eu estava aqui naquela época, como eu citei no início, da guerra contra o terror do Bush Bush filho, né? Baby Bush, como eu falo. Se criou um pânico na sociedade, né? De tal tamanho. Só para dar um exemplo, eu estava na universidade naquela época, como estudante, e tinha um colega muito de esquerda, muito alinhado com as minhas visões e tudo mais, né? Quando a gente assistiu o discurso do Colin Powell, né, que era o secretário de Estado do Bush, nas Nações Unidas, onde ele afirmou que o Saddam Hussein tinha armas né, nucleares e tudo mais, que era uma grande mentira, evidentemente. Depois ele disse que ele foi enganado pela inteligência, enfim. Né? Quando o Colin Powell disse isso lá e mostrou os gráficos lá das bombas, o meu colega, a gente assistiu junto lá no nosso pensionato lá da época, e ele ficou assim, eu acho que a gente tem que atacar o Saddam Hussein mesmo. Ele me disse. Aí eu fiquei chocado, eu falei, o grau, né? Se esse cara que é de esquerda, super alternativo, tinha uma banda de rock, blá, 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 tá, esse grau, né, consegue ser convencido por esse discursinho aí do Colin Powell, porque tinha aquela ingenuidade, eu sempre digo, o americano é muito ingênuo em todas as áreas da vida. Tipo assim, mas o Colin Powell, o cara respeitado, por que o Colin Powell ia estar mentindo? Por que o Bush, nosso presidente, ia mentir para nós? E eu dizia assim, olha, você tem que vir no Brasil, meu querido. No Brasil a gente já nasce com suspeição, a gente já nasce desconfiando. O que é uma tragédia, na verdade, civilizatória, né? Mas a gente, por definição, o governo mente para a gente, né? A gente cresceu com essa lógica. Então eu falava para ele, não é possível que você está acreditando nisso, para mostrar isso, quer dizer, na verdade, mas olha a diferença. Lá você ainda houve a resistência, o Bush conseguiu ser reeleito, mas em última análise veio o Obama, porque a sociedade, a algum grau, depois se mobilizou, porque a gente ainda estava em condições normais de ter eleições, né, de ter um certo debate, né? Isso que está em disputa. Isso faz parte da democracia. A democracia americana é muito longe do modelo ideal de democracia. Talvez seja né, de fato, o modelo de muitas coisas que não deviam ser feitas. Mas, e não somos nós que dizemos isso, né? São os próprios pesquisadores americanos, né? Sem dúvida. Eu estava no Centro Carter, né, que é o centro do ex-presidente Carter, recentemente faleceu, né, quando um grande cientista político, também já falecido, Robert Pastor, depois da eleição do Bush e do Gore, né, em 2000, onde fizeram um estudo sobre como melhorar, não a democracia, o procedimento eleitoral das eleições norte-americanas, e reconheciam, né, modelos brasileiros, mas de outros países da América Latina, como muito mais eficientes que o americano. E isso já faz no ano 2000, né? E nada mudou desde então. Mas, enfim, então tem vários problemas. Mas você ainda tinha a possibilidade de ter esse debate. Hoje a situação é muito mais complicada, só para te dizer o meu grau de pessimismo atual, né? Onde na verdade, os republicanos e os democratas vivem mundos paralelos. Né? Os republicanos assistem Fox News e os democratas assistem ou a MSNBC ou a CNN, alguma coisa similar, ou talvez programas na internet alternativos, onde também você tem bolhas. Ou seja, a lógica da democracia é que a gente poderia partilhar certos valores mínimos e aceitar certas verdades, né? A Terra é redonda, por exemplo, algo assim, e podemos discutir como administrar a gestão dos recursos. Eu quero menos Estado, mais Estados, mas os recursos são esses. As necessidades são essas. Né? Hoje em dia, não. Um lado afirma que Bush, que Trump é o Messias,
que veio para salvar a verdadeira América, né? Ele é o verdadeiro patriota nacionalismo, e o outro lado diz que ele é um espião russo, ele é o anticristo, quer dizer, né? Ele que está destruindo a América. Como é que você consegue ter padrões mínimos para você partilhar esse discurso? Eu acho que, claro, que isso é muito intencionalmente construído, especialmente por esse lado trampista daqui nos Estados Unidos, de criar essa situação, onde você não consegue mais partilhar valores mínimos, não consegue mais partilhar dados de informação mínimos, né? E faz parte exatamente dessa coisa, essa sensação de tontura, que é tanta coisa que eles fazem o tempo todo, né? Como é que você também consegue organizar uma mobilização? Claro, de novo, colegas aqui com quem eu tenho falado já faz, parece que faz muito mais tempo, mas faz só 45 dias, viu? Então, colegas com quem eu tenho falado aqui dizendo, não, mas veja bem, quer dizer, nessa confusão toda, cada um vai se apegar ao seu tema, então, os gays vão se apegar às questões dos gays, os imigrantes, que seja, porque a sociedade americana trabalha muito assim, né? É a definição clássica da ciência política de grupos de interesse, né? Você se acerra às suas temas, mas no agregado, né, vai haver uma coalizão de atores, né, que vão tentar, né, bloquear aqui, bloquear lá, e nesse grau crescer uma espécie, uma resistência. Mas, claro, a gente está todo mundo atordoado, eles estão muito preparados, muito calçados, muito aguerridos, com muitos recursos, né? Só para dar um exemplo, alguns senadores republicanos que não queriam aprovar umas indicações para os ministérios do Trump, os caras mais enlouquecidos, tipo o Ministério da Defesa, da Educação e para o FBI, que são alucinados, os ministros, alucinados, assim, um grau assim absurdo, né? Da Damares, assim, exponencialmente mais, né? E alguns senadores que ficaram assim, o próprio o Kennedy, né, que agora é ministro da Saúde, que não acredita em vacina, imagina, né? Fantástico, né? Então, alguns senadores conservadores, republicanos, mas pelo menos não imbecis ou não alucinados como essas indicações, deram a entender que talvez, né, não fossem aprovar. O Musk já falou, você não aprove, eu vou botar 1 bilhão no seu estado para o oponente do seu partido na próxima eleição e você vai perder a eleição. Né? Qual é o que foi feito com o caso Cortez e com vários outros. Qual é o político que não quer ser reeleito, né? Isso aí é por definição, né? É a base do político. Então, eles, né, ficaram quietos e aprovaram todas as indicações até agora. Então, quer dizer, eles estão muito preparados, com muitos recursos, só para fechar, para falar da mídia da universidade, que eu acabei não falando muito, né? É claro, é temeroso isso, né? Um cara como o Bezos, que agora é dono do Washington Post. Lembramos que o Washington Post foi o jornal que denunciou o Watergate. Olha, era um centro, né? Não porque era um jornal de esquerda, nunca foi, mas porque, enfim, era tão gritante o caso do escândalo Watergate que cabia a imprensa, né, mostrar, denunciar. Né? Hoje em dia, não. Né? Ele já afirmou que vai ter uma linha editorial pró-Trump. Ele diz que é pró-mercado, pró-liberdades individuais, de última análise, é pró-Trump no momento atual do país. Né? Isso, claro, também, né, existe. O meu grande medo em relação às universidades, que você corretamente lembrou esse artigo que a gente fez, dependem muito de recursos federais, sejam privadas ou públicas. Primeiro, que existem privadas e existem públicas. Todas são pagas e todas dependem de recursos federais. Né? É isso que elas, na verdade, partilham. Né? Historicamente, elas tendiam a ser privadas, mas se criou um sistema público também, em geral, na mão dos estados. Elas são, em geral, estaduais. Né? Mas o grande medo que eu tenho, além dessa questão de que vai haver claramente, já foi emitida uma lista, até a gente já compartilhou essa lista entre nós, né? O que você não pode dizer mais em projetos de pesquisa, e na verdade é tudo, você não pode dizer nada, você não pode usar a palavra justiça, você não pode botar nada, né? Não é termos assim, transgênero, essas coisas mais, né, controversas, coisas básicas, tipo a palavra imigrante no projeto, justiça, integração, inclusão, não pode ter mais, senão o projeto não vai ter recursos federais. Né? Isso tudo está acontecendo e vai se aprofundar. Mas eu temo mais, não sei se mais ou menos, mas assim, começa a existir uma sensação de autocensura. Né? Você já não quer propor uma aula, um curso, porque você tem medo que vai sofrer repercussões. Né? Seja interna na universidade, porque as universidades também mudam as suas regras com medo de perder o financiamento federal, que isso está acontecendo em muitas universidades, inclusive na minha, né? Privada, mas que está tendo uma discussão interna de como criar, digamos assim, um código de conduta, do que pode ser aceito ou não. Claro que, na verdade, isso é uma autocensura institucional. Né? E os professores também começam ou abrir mão, não vou oferecer esse curso, pelo menos por enquanto, vou mudar a minha linha de pesquisa. Achando que isso é passageiro. Claro. Que isso, eu vou me esconder e vai passar.
claro, em última análise é isso, né? Até porque essa é a lógica dos Estados Unidos, né? Porque o Bush foi terrível, mas em última análise ele saiu, né? O Obama em algum dia chegou. E é isso que eles contam, claro, né? Com essa lógica do Orbán. Criar evidentemente que o Trump vai morrer algum dia, né? Embora ele queira com certeza ser o imperador. Mas criar aparelhar de tal grau o Estado e os procedimentos eleitorais, enfraquecer e desmobilizar a oposição, o pensamento crítico, tudo mais, que seja impossível, né, que a oposição consiga retornar ao poder algum dia, porque você cria essa hegemonia, né, política tão grande, não é que, de novo, que vá se tornar a Coreia do Norte, mas do ponto de vista bem gramsciano mesmo, né, você coordena a hegemonia, o que é que você consegue dominar dentro da sociedade. Vai existir vozes contras, mas sempre né, controladas, lateralizadas. Então, acho que essa que é a grande jogada. Claro, até chegarmos lá é um processo, mas é o que está em disputa hoje em dia. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, eu vou te botar numa saia justa. O que foi pior para os Estados Unidos? Donald Trump ou Joe Biden? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Joe Biden, ele entra no lugar do Sanders. Nós vimos o que aconteceu na época, né, em que os dois estavam disputando ali a indicação dos democratas para concorrer, e como o Partido dos Democratas tirou todos os recursos do Sanders para colocar no Biden, e basicamente ali ele mata uma alternativa importante de reacendimento da classe média norte-americana, né? Então a gente viu isso acontecer. O quanto o Partido Democrata tem responsabilidade nessa pasmaceira que virou a sociedade norte-americana. O quanto o Partido Democrata e essas velhas formas de fazer política são responsáveis pela estruturação de Donald Trump hoje. E aí vem a pergunta: o que é pior? O que foi pior para os Estados Unidos? O Trump ou o próprio Biden e o que ele fez? Nossa, essa pergunta é fundamental, essa pergunta é central, né? E é uma pergunta que eu tenho me perguntado muito aqui há um bom tempo, né? Afinal de contas, qual é a minha posição? Independendo um pouco o grau do meu estresse aqui local diário, tendo para um lado mais para o outro. Eu acho que só para lembrar melhor, eu acho que, na verdade, esse processo quase que muitas vezes até agora saiu como um golpe dentro do Partido Democrata, foi quando da indicação da Hillary e do Sanders. Foi aquela disputa lá que eles sabotaram, de fato, a possibilidade do Sanders ter a nomeação, que era, na verdade, o favorito das bases do partido, mas os caciques do partido cercearam, bloquearam e deram, né, a indicação do partido para Hillary, que perdeu a eleição para o Trump. Então aí já seria um caso. Porque na eleição, quando o Biden veio para ser o indicado para derrotar a reeleição do Trump, o Sanders até porque já está mais velhinho e tudo mais, já meio que, né, entendeu que... Mas ele concorreu também, ele concorreu ali... Mas rapidamente ele não foi até o final da disputa, como foi o caso com a Hillary. Mas não muda muito. Você tem razão, é a Hillary mesmo, é a Hillary. Mas não muda muito o raciocínio, porque é exatamente isso. Ou seja, qual é a responsabilidade que as elites do Partido Democrata têm por não permitir, né, não oferecer uma verdadeira alternativa, né, para a sociedade mais ancorada, uma agenda mais progressista, especialmente em questões de classe. Vamos chegar a isso, que é o que interessa, né? Qual é a responsabilidade do partido nisso, em permitir, portanto, a ascensão, né, o crescimento de uma narrativa, que é só uma narrativa, né? Não sei se não gosto de chamar o Trump de populista de direita, porque aí eu meio que, né? Porque na verdade, para mim, existem alguns requisitos básicos do que a gente poderia chamar populismo, é que de fato algum reformismo real tem que estar na agenda, né, e na condução do poder, porque na verdade, se existe alguma coisa populista no Trump, é na retórica, na narrativa, simplesmente isso. Eu vou fazer a América grande, você branco pobre, vote por mim, mas nada de fato melhor na vida desse branco pobre, seja lá, seja como agora. Então eu chamaria muito mais ele de um neofascista, mas de qualquer maneira é algo que a gente continua discutindo e debatendo. Mas qual é a responsabilidade por não oferecer uma agenda de fato de inclusão a quem legitimamente se sente traído pelas elites urbanas dos partidos, do establishment político, porque a sua vida piorou nos últimos 20 anos com a globalização neoliberal dos Estados Unidos, e a não oferecer uma alternativa, portanto, da esquerda, né, de inclusão social, uma alternativa das raízes do século XX do Partido Democrata, do New Deal, né, não que fosse ideal, mas que permitia alguma coisa melhor de inclusão, especialmente para esses brancos empobrecidos de alguns estados chaves, permitir, portanto, que a direita
né, pegasse esse ressentimento, que também tem a ver com racismo, com outras questões, mas esse ressentimento, pelo menos de classe, e sim oferecesse uma balela de resposta, né, que foi o que o Trump fez. Esse é o grande pulo do gato político do Trump. Viu esse ressentimento e viu que as elites do Partido Democrata não permitiam uma alternativa pela esquerda, era uma alternativa do status quo, um pouquinho, minimamente reformista, demasiadamente centrado em questões identitárias que são legítimas, mas só essas, né? E não permitia, de fato, um pouco a resposta da urgência da vida, da exclusão, do empobrecimento real das famílias, das pessoas. Portanto, né? Ou seja, o que foi a candidatura da Kamala Harris? A Kamala Harris era mais ou menos a candidatura do Obama. A novidade ali era a mulher não branca, assim como o Obama era um homem negro, né? Por qual era a agenda, de fato, de inclusão que existia? A gente quer defender a democracia, que já é uma coisa muito abstrata. A gente quer defender as minorias. Perfeito, maravilha, também quero. Mas o que de fato vai melhorar a vida das pessoas? O que de fato vai melhorar as pessoas? Eu moro aqui. A vida durante os anos Biden, e ele continuava dizendo que não era culpa dele, em algum grau é verdade, mas de qualquer maneira, a inflação aumentou muito. O custo da vida das pessoas aumentou muito, no mínimo 50% agregado ao longo de alguns anos. Né? E é óbvio que os salários não acompanharam isso. É óbvio que isso é responsabilidade só do Biden, mas tinha que reconhecer isso, ter reconhecido isso, e tinha que ter, pelo menos, proposto alguma coisa real e concreta. Agora é um pouco assim, acabar com o incêndio que já estava ocorrendo, né? Já tinha perdido a legitimidade, a credibilidade de apresentar esse tipo de agenda, né? Quando agora da eleição, a última nova eleição do Trump, então era muito difícil resgatar isso. E o Trump, majestosamente, na sua eu acho que a grande loucura, você que é um especialista do fascismo, mas né, do fascismo é essa coisa que é polissêmica, né? Em última análise é vazio. O que tem ali dentro? É porque cada pessoas acham o que querem ali. Quando o Trump diz eu quero a América de novo grande, bom, eu entendo grande para mim no meu lado, o outro cara entende outra coisa, mas nós juntos queremos a América grande de novo, né? E é isso que ele consegue dar tração para a narrativa do Trump, que evidentemente que a falaciosa é vazia. Imagina, acreditar que o Trump está do lado do americano pobre é um grau de desconexão com a realidade absurda, né? Um bilionário vai ter alguma preocupação com a vida diária das pessoas. Mas é o que ele dizia e as pessoas compraram isso. De novo, nada disso. É uma sociedade complexa, tem outros fatores culturais, religiosos, raciais, né, que estão sempre nessa disputa aí. Ele construiu muito bem essa coisa de demonizar o imigrante, né? Agora, olha só que loucura, que filhos de imigrantes, os latinos, tenham votado mais agora no Trump do que na outra vez, representa o quê? A falta de credibilidade da agenda democrata para a sociedade americana. E não consegue mais ter uma alternativa, uma resposta para as suas reais necessidades. Isso. O Nada Era no Ar, ele pergunta aqui uma coisa interessante sobre Deep State, que eu quero repercutir isso contigo. Porque se criou esse conceito de Deep State, a gente sabe que isso aí é uma criação, a gente tem evidências a favor, evidências contra, tem gente que acredita, gente que não. Mas o que era o conceito de Deep State? Era um núcleo de poder central e imutável dentro da estrutura norte-americana, que era composto por burocracias, por interesses, por pessoas em determinados estados, e que dava uma coesão ao governo e dava um caminho ao governo, e era uma espécie de centro de massa, né, não deixando o barco virar muito para um lado e para o outro. Não parece que Donald Trump dinamitou todo esse conceito, jogou tudo isso para cima? Porque esse Deep State simplesmente não existe, não consegue segurar o Trump, não consegue suportar as grandes transformações, está deixando o barco adernar. Basicamente não existe ninguém defendendo. A gente falou aqui dos democratas, mas eu acho que as próprias instituições norte-americanas estão cedendo de uma forma tremendamente fácil. Donald Trump não vem dinamitar essa história de Deep State, Rafael? Excelente pergunta. Eu acho que não está muito claro ainda, mas porque nós estamos no processo. Mas eu acho que o que se revelou já, sim, é que de fato não é tão. Ou seja, essa é uma metáfora que funciona muito bem para filme de Hollywood, né? Exato. Hollywood que tem, né? É uma comunidade de pessoas, em geral, muito mais assim progressista do ponto de vista cultural, valores societários e tal, mas que está muito libertária também. É uma comunidade muito nessa coisa, das individualidades individuais, né? Então tem um certo anti-estatismo, né, muito implícito na lógica hollywoodiana, né? Então é muito claro. Quantos filmes já foram feitos sobre isso? O que não quer dizer que não exista e que o Estado norte-americano tenha tentáculos, né, e muito mais. Mas eu acho que o que está ficando muito claro, isso já vem há um certo tempo, mas cada vez mais claro,
que eu chamo a atenção para muitos amigos aqui, americanos e pessoas, enfim, esclarecidas e tudo mais, educadas, colegas, mas tipo assim, mas as coisas não são muito claras nesse país. As regras, as coisas são muito sempre assim. Sempre foi feito assim, sempre foi feito daquele jeito, as regras são muito mínimas, depende da interpretação, um presidente interpreta assim, outro... Ou seja, as coisas não são... É o DNA inglês, né? É o DNA inglês. Exatamente, que é a coisa do compromise, né? O British Compromise, né? A gente vai indo, em última análise, muito aqui funcionava na base disso que a gente chamaria em bom português, em acordo de cavalheiros. Uhum. Quando o outro lado não é cavalheiro contigo, como é que fica? Como é que fica? O cara quer dinamitar, quer botar uma bomba na negociação, como é que fica? Você não tem muitas amarras, não tem muita defesa. Claro que, em última análise, né, algumas coisas aí vão sendo encaminhadas e a gente conta um pouco com isso, mas é muito doloroso e muito lento e muito arriscado contar que vai haver bom senso, em última análise, dos juízes, mesmo na Suprema Corte pró-republicana e até pró-Trump, alguns limites vão ser colocados lá, mas se viermos a ter claros esses limites, vão ser muito minimalistas. Não vão ser coisa muito clara, não pode desmontar as agências reguladoras, não pode, né? Porque na verdade não é desmontar, porque eu acho que eles são muito espertos nisso, né? E também tem um pouco o que se chama lógica de negociação clássica do Trump. Vou fechar a agência, aí não fecha. Mas o que ele faz? Ele desmonta por dentro. Ele reduz demite, 90% ele demite, ele tira a capacidade de agir, os recursos, ele indica pessoas chaves ali que são absolutamente alinhadas, ou seja, ele consegue a mesma coisa do que se fechasse. Né? Então, claro, de novo, o que as pessoas não se dão conta, né? Voltando àquela questão dos bens públicos, as pessoas não se dão conta que elas têm água limpa, não é serviços públicos, é água limpa, porque existe uma agência reguladora que põe regras do que a água tem que ser limpa. Quando você desmonta aquela agência, a água não vai mais ser limpa. Ou seja, se depender do mercado, você vai tomar com cocô mesmo, como os paulistas fizeram aqui na época, lembra? Exato. Então, quer dizer, eu acho que a algum grau as pessoas vão demonstrando conta um pouco bem disso. Tipo assim, não, peraí, não é assim, né? Agora, claro, por isso que isso aqui é mais sutil, né? O que é visível para atacar, por exemplo, e te politizar? É o currículo escolar, essa coisa toda transgênero, essa coisa do transgênero que ele falou até no discurso de terça-feira, né? O tal discurso que ele fez no Congresso. Que não vai mais ter atletas transgêneros e tudo mais. Muito bem, acho que até é um tema que a sociedade deveria discutir melhor, de uma maneira mais madura, mais aberta. Mas o número de atletas transgêneros que eles usam para dizer que é um grande problema social, você conta em duas mãos. Exato. Entendeu? Mas, claro, faz um bafafá, faz uma coisa, né? E a base dele fica lá enlouquecida. Claro que não, claro que não. Claro, porque essa é a genialidade política deles. E aí, os democratas, que tem uma enorme dificuldade de chamar de esquerda, né? Ou seja, a única oposição institucional que existe, fica sem argumento, fica tipo assim, não, mas peraí, tipo, bom, mas, sabe, a gente, claro, ou seja, se prioriza para discutir, para polemizar e para acirrar os ânimos, coisas que, na verdade, não são as essenciais. Né? Vamos discutir salário mínimo, vamos discutir, né, a qualidade... Isso que eu ia te perguntar, A gente está indo para o final aqui do nosso encontro e eu queria te perguntar exatamente isso. Nós vivemos isso no Brasil, Rafael. Você não estava aqui em 2018, mas você tem muitos laços aqui. O susto que nós levamos com o Bolsonaro foi gigantesco, nós levamos uns 4, 5, 6 meses para nos orientarmos. E eu me lembro que naquele momento, o Partido dos Trabalhadores, o PT, a presidenta Gleisi ainda era presidenta do partido, né, ela deu uma ordem e ela disse, olha, vamos resistir. E nós fomos para o interior do estado, fomos fazer discussões, fomos levantar o pessoal, fomos organizar as coisas que precisavam ser organizadas. Foi muito difícil, muito duro. A pandemia veio no fim e deu uma, vamos dizer assim, uma igualada nas forças, porque travou muito as condições de governo e tudo mais, mas foi muito duro para nós. Qual é o que o governo brasileiro hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem para aprender com isso que está acontecendo aí? Ou seja, nós em 2026 teremos uma eleição que aqui no Brasil está se dizendo que será dificílima por conta do próprio andamento que o governo está dando para as questões. O que nós temos a aprender com o que está acontecendo aí, assim como o que vocês, né, aprendem conosco em 2018 com esse pânico que a gente teve? Mas você daí, o que você diria para esse governo? O caminho é esse, vamos em direção ao centro, vamos fazer coadunação de poderes com o centrão, vamos andar pelo mesmo caminho que os democratas andaram, fazer acordos, tentar ganhar a eleição na base, ou vamos para uma disputa mais clara, porque o resultado me parece que 2026 vai ser chave para a história do Brasil. O que a gente pode aprender com os Estados Unidos, Rafael?
Essa também é uma pergunta fundamental, né? Acho que a gente está tentando entender melhor. E vamos continuar aqui conversando e acompanhando. Mas, assim, é um cenário onde você já entra no campo, um campo do adversário, né? Porque eles já têm um ancoramento nas igrejas evangélicas, no controle das fake news, no controle das redes, que a gente já está defasado. Já está defasado. Então, você já entra no campo do inimigo assim, muito em desvantagem. Então, nisso, você vem com um discurso assim, meio morno, defesa da democracia, a gente revitalizou alguns programas sociais, ok. Mas o que mais, meu querido? Entendeu? Você tem que ter alguma coisa propositiva que tem que reconhecer que já está jogando com, né, na contra-narrativa, de uma narrativa muito já disseminada, anti-esquerda, né, conservadora, e propor algo que, reconhecendo essa realidade, você ainda consiga motivar, eu não tenho a resposta, evidentemente, mas que consiga motivar concretamente com uma melhora que vá vir, né, mais inclusiva para a sociedade, né, para que possa as pessoas entenderem que, olha, voltar ao bolsonarismo não por mais que eu até goste de algumas coisas desse discurso família, o que for, né, mas ainda assim é algo que vai ser interessante para mim e para minha família. Claro que isso é muito difícil, claro que a gente conta sempre, né, com o carisma do Lula e tudo mais, mas eu acho que o que está se reconhecendo é que só isso não é suficiente. O carisma do Biden... Do Obama. Não é o Lula, mas eu digo, né? Mas foi um cara que conseguiu derrotar o Trump uma vez, né? Não foi suficiente. A discussão assim, meio vaga, né? Da inclusão de gênero, de cultura, no caso aqui, também não foi suficiente, que tinham que ser coisas muito mais concretas. E reconhecer também, sabe, problemas reais, que aqui, por exemplo, democratas foram muito atrasados para reconhecer, por exemplo, a questão da fronteira. É óbvio que é criminosa a maneira como eles tratam a questão da fronteira do imigrante, mas o fato é que a sociedade estava muito preocupada com essa questão. Você não podia dizer, mas a gente está fazendo melhor, a gente vai, né, de maneira muito... que é difícil diferenciar, né, uma coisa da outra, é um pouco essa coisa, né, vai querer o original. Né, então, vão optar pela mão dura. A mão dura sempre é uma resposta no contexto, acho que, das democracias em crise do mundo hoje em dia, tem um apelo muito forte, porque as pessoas estão preocupadas com questões reais. É sempre aquela velha coisa. E é aberta também, né, Rafael? É aberta, a mão dura é aberta. Onde ela vai bater, por que ela vai bater, quem é que ela vai bater, de novo, é uma história, é uma palavra que não fala nada objetivamente e que deixa para as pessoas engajarem o que elas bem quiserem. Então, para fechar, porque eu acho que está no horário, eu acho que tem que ter coisas muito... tem que tentar buscar de novo, que é o que sempre o PT acho que foi a grande coisa da história recente política brasileira, né? Alguma coisa da esperança, do que vai ser, claro, com problemas muito reais hoje em dia, que não são os reais que o PT se colocava, né, na sua história dos anos 80 e 90, que é a saúde pública, que é a segurança pública, ou seja, coisas que a gente tem que, sabe, ser mais inovador e propor algo real para que consiga, né, mobilizar um pouco as pessoas com que a gente vai ter que conversar e construir alguma coisa junto. Senão, de fato, o discurso... Eu digo isso há muito tempo. A direita sempre tem o trabalho mais fácil que o nosso. Para eles é muito mais fácil sempre. Destruir é mais fácil que construir. E também são aqui se chama bullet points, né? São discursos, frasezinhas assim de efeito, que as pessoas se empolgam. América grande, família, a pátria. Sim, mas o que isso quer dizer, meu querido? Para eles é muito mais fácil sempre. A gente sempre tem que ter um trabalho duplo. Mas essa é a natureza do que a gente, do nosso lado, das nossas posições. Então, sabendo que a gente vai estar jogando no campo do adversário, por incrível que pareça, porque vai ser uma reeleição, ou, enfim, alguém para a reeleição, que não for o Lula, né? Mas você estaria no governo para poder mostrar as coisas, vai ter que ter muita sensação de realidade, de apresentar alguma coisa que consiga motivar. Senão, num jogo morno assim, é muito difícil. Eu acho que a inércia, infelizmente, né, está um pouco do lado. A direita ainda é a posição hegemônica nas democracias liberais em crise do mundo de hoje, em geral. Isso está na França, isso está na Alemanha, isso está em vários lugares. Né? E claramente, no próprio Canadá, agora parece que a direita pode ganhar. Quer dizer, aí vamos, quem sabe, conversar lá um pouco mais com a Cláudia Sheinbaum, né? O que o México tem feito e está fazendo, que está conseguindo funcionar. México e Uruguai, né, Rafael? O México e Uruguai deram algumas das aulas mais importantes. Faltando muito esse diálogo latino-americano também. Nos últimos tempos para nós. Rafael, meu caro, primeiro te deixar um excelente abraço.
Os elogios aqui em penca são evidentes à tua pessoa, elogiando a capacidade de expressão, a forma como você usa os conceitos e mescla com a tua visão de mundo e deixa isso muito claro, porque às vezes tem pesquisadores e professores que acham que estão ensinando coisas neutras e você é um cara que sempre diz muito claro, a minha experiência é essa, eu estou vendo por aqui, eu não sei o resultado, mas eu posso te afirmar isso. Então, os adjetivos aqui, os elogios estão muito grandes aqui na linha de, né, no papo da conversa com a rede. Agradecer demais a tua presença, meu caro. Muito obrigado. Agradecer quem esteve com a gente aqui até agora, discutindo um pouquinho de Estados Unidos. Tiveram uma palhinha do que está acontecendo lá mesmo. O professor Rafael Iores está no centro desse processo todo, não só como professor, mas como professor de América Latina, como homem, quando ele faz homem latino, né? Quando ele faz as lives do local dele na universidade, a gente vê atrás dele tem uma bandeira do Brasil gigante, né? Ou seja, nunca se escondeu nesse processo. Então, todo mundo ganhou com isso, Rafael, e eu espero que a gente consiga te ouvir, te ver e entender um pouco mais do que você está dizendo, a ponto de transformar as coisas em 2026, porque a briga vai ser grande. Gente, para todo mundo que ficou com a gente até agora, um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal, de dar like, por favor, isso é extremamente importante, se você puder se tornar membro, ajuda também. Rafael, um grande beijo para vocês, um beijo para todo mundo, e até a próxima, meu caro. Até mais. Até a próxima. Abração. É isso.